Bom dia, paz do Senhor. Gostaria de convidar vocês a baixar a cabeça para a gente poder orar nesta manhã, amém? Senhor, é tão bom falar contigo de manhã e agradecer o Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. E nesta manhã nós pedimos a tua direção, que teu Espírito Santo venha falar conosco nesta manhã. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Abra a Bíblia de vocês em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1, que diz assim: Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não as que são da terra. Somente esses dois versículos eu gostaria de comentar com vocês a respeito dessa nova vida nossa em Cristo Jesus. Você já parou para pensar o que aconteceu com você depois que você aceitou a Cristo como seu Salvador? Exatamente o que Paulo está falando nesse capítulo. É um capítulo muito grande, é um capítulo que ele traz algumas recomendações de mudanças morais na nossa vida, e ele começa falando sobre a busca do Senhor, a buscar as coisas que são lá de cima. Nessa nova vida, nesse novo relacionamento que nós temos em Cristo Jesus, nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Então, algumas mudanças ocorreram dentro de nós, mudanças espirituais, mudanças morais. O homem sem Cristo, ele é imoral, ele tem todo um viver pecaminoso, uns desejos pecaminosos, e Paulo ele começa a falar isso. Nessa nova vida, vai haver uma mudança em vocês, e nessa mudança algumas coisas precisam ser modificadas. Primeiramente, o que vocês vão buscar tem que ser modificado. É onde ele fala: buscai as coisas que são lá de cima. Ele fala dessa nova vida em Cristo Jesus. Então, dentro disso, ele fala que a nossa vida moral e a nossa vida espiritual, ela tem que ser transformada. Tem que haver uma modificação em nós. Cristo precisa entrar dentro de nós e fazer essa modificação dentro de nós. E para isso, ele inclui algumas coisas da nossa vida que ele chama de virtudes. Virtudes que o Espírito Santo dá para mim e dá para você. Aí em Gálatas, no capítulo 5, ele fala sobre o fruto do Espírito. Vocês lembram do fruto do Espírito que é? Vamos lá? Gálatas capítulo 5. No versículo 22, ele fala sobre o fruto do Espírito, que diz assim, deixa eu partir aqui, Gálatas 5, abre a Bíblia e cai em outro local, Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então Paulo, ele fala sobre essas modificações que o Espírito Santo faz por nós. Aí ele começa a incluir nessa nova vida em nós o fruto do Espírito. Aí ele faz uma certa relação desse fruto do Espírito na nossa vida. Ele começa com amor, com gozo, com paz, com longanimidade. E esse fruto, ele vai atuar na nossa nova vida, exatamente nos corrigindo, transformando toda a nossa maneira de ser. E em Filipenses 4:8 ele fala o seguinte: no demais, irmãos, tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de uma boa fama, nisso pensai, nisso ocupa o pensamento de vocês. A preocupação do apóstolo Paulo é exatamente nos ensinar em que o nosso pensamento deve estar ocupado. Exatamente nessa nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus. Uma nova vida que ele vem transformar o nosso ser, transformar o nosso caráter, nos tornar parecidos com Cristo. É essa nova vida. O amor é uma grande prova de tudo isso que acontece conosco. Então ele começa pelo amor, algo que tem que ser produzido em nós através do Espírito Santo de Deus. Em 1 João 4:7, ele fala sobre isso. Ele fala sobre
o começo do que acontece dentro de nós. Amado, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nós que somos nascidos de Deus, que recebemos essa transformação através do Espírito Santo de Deus, o começo para nós nessa transformação é o amor, porque nós conhecemos quem é Deus e o conhecer a Deus faz toda a diferença. Quando conhecemos a Cristo, irmãos, faz toda a diferença, porque nós conhecemos quem Ele é, o que Ele espera que nós venhamos a ser, e exatamente Ele nos fala para onde nós iremos. É o que Paulo fala aqui nas cartas aos Colossenses, no capítulo 3, quando ele fala, pensai nas coisas que são de cima, e ele faz um apelo para que a gente deixe de ser um pouco terreno, deixe de sermos um pouco carnais, e que passamos a buscar aquilo que está dentro da vontade de Deus. E eu pergunto para você nesta manhã, você tem que se preocupar em buscar aquilo que agrada a Deus? Nós acabamos de ler aqui em 1 João a respeito do amor, que aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E eu pergunto para você nesta manhã, qual o conhecimento que você tem a respeito dessa transformação que causou na sua vida? Cristo causou na sua vida. E Ele nos chama a atenção nesse capítulo em Colossenses para buscar as coisas que são de cima. Nós estávamos numa condição de morte e nós nos ressuscitamos com Cristo para a nossa nova vida. O que você conhece dessa nova vida? Quais são os conceitos que você tem que ter dessa nova vida? O que você tem que saber como é essa nova vida? Aí Paulo começa a falar nesse capítulo. Ele fala de uma mudança moral. Ele fala sobre santificação, sobre pureza que tem que haver na nossa vida. A ressurreição com Cristo, ela causa essa mudança. Aí ele fala sobre a questão de morrer para as coisas que são do mundo, de deixar as coisas erradas, de deixar o pecado, de deixar a ira, de deixar a maledicência, de deixar o velho homem, de nos tornarmos a imagem de Cristo. E ele começa a nos trazer exatamente o que nós devemos ser no versículo 12, quando ele fala, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados em entranhas de misericórdias e benignidade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Isso inclui o fruto do Espírito Santo na nossa vida. E ele fala, é dessa forma que vocês têm que se vestir, é dessa forma que vocês têm que agir dentro de vocês, é dessa forma que vocês têm que andar. Aí ele fala sobre suportar uns aos outros, fala sobre a nossa relação com o nosso próximo, a questão de perdoar, a questão de estarmos ali em amor, que nem o apóstolo João fala. E eu convido você nesta manhã a orar por você, para que você venha pensar mais nessa nova vida que você tem em Cristo Jesus. Lembre-se, pensai nas coisas que são lá de cima. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muitas das vezes na nossa vida nós nos tornamos muito terrenos, nos desgastamos muito aqui na terra, pensando na nossa vida aqui na terra, e esquecemos nessa nova vida que nós temos em Ti. Por isso que nesta manhã eu te peço que o Senhor fale com cada um dos meus irmãos, para que eles venham, Senhor, a pensar na grande transformação que o Senhor causou na nossa vida. Em consequência disso, que Teu Espírito Santo, essa mudança que Ele traz dentro de nós, fazendo que o nosso corpo de pecado morra e para que venhamos a ressuscitar nessa nova vida com Cristo Jesus. Eu peço que cada um dos nossos irmãos venha ter consciência de buscar
aquilo que é santo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, que eles possam conhecer o Senhor Todo-Poderoso que vive e reina para trazer essas mudanças nos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a você, para que você venha pensar nas coisas que são de cima. Deus te abençoe.